Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do JP Conecta, o podcast do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Eu sou Eduarda Moreira. E eu sou Carolina Ligiero. Junto com Caio Pink e a Duda, integro a equipe de boletins e podcasts do comitê. A 49ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Química vai acontecer entre os dias 15 e 18 de junho de 2026, na cidade de Campinas. Sob o tema Química para a Soberania Nacional, o evento promete discutir de diversas formas como a ciência pode contribuir para essa soberania, ao impactar novas tecnologias, saúde, energia, agricultura, fontes renováveis, sustentabilidade, emergências climáticas e muito mais. Contando com grandes nomes de diferentes áreas da química, a programação promete debates de alto nível, tanto no âmbito científico quanto político, com a participação das divisões científicas, das secretarias regionais, dos núcleos Mulheres e de Inclusão e Diversidade e, é claro, do Comitê de Jovens Pesquisadores. Com espaços já estabelecidos dentro da grade horária da RASBIC, esse ano a JP irá organizar 2 eventos. Um workshop sobre o uso da inteligência artificial e uma sessão temática sobre a repatriação e fixação de cientistas do Brasil. Então, fiquem atentos à programação da reunião anual, que já está disponível no site, e se planejem para participar. Esperamos todos vocês! No episódio de hoje, aqui no JP Conecta, quem vai conversar com a gente sobre a RASBIC é uma convidada super especial, a nossa querida presidente, professora Rocimiriam Freitas. Ela é farmacêutica, como eu, pela Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado em Química Orgânica pela mesma instituição, onde hoje ela atua nas áreas de síntese de moléculas bioativas, química ambiental e ciência de materiais. Dentro da SBQ, ela já foi tesoureira, secretária-geral, vice-presidente e desde 2024 é a presidente da sociedade, encerrando esse ciclo na RASBIC de 2026. Então, Rossi, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. É uma honra para o JP Conecta te receber aqui hoje. Bom, meninas, eu que me sinto muito honrada pelo convite, né? Obrigada, Eduardo, obrigada, Carolina, pelo convite. Aceitei sem pestanejar. E, assim, estou muito feliz pelo trabalho que o JP realiza, o sucesso do JP Conecta. Só orgulho e amor. Para começar, queria que você compartilhasse como estão as expectativas da diretoria e da comissão organizadora para a RASBIC desse ano, que já está quase aí, e o que os participantes podem esperar do evento. Bom, tá todo mundo muito entusiasmado, né? Depois do sucesso que foi Campinas no ano passado, né? Há mais de 10 anos a gente não reúne tanta gente e todo mundo que participou saiu de lá assim super feliz. O ambiente era só de felicidade porque foi muita coisa legal que aconteceu, né? A programação estava de altíssimo nível, todo mundo muito animado. Enfim, depois do que a gente viveu em 2025, a gente tinha essa responsabilidade muito grande, né? De fazer 2026 tão legal quanto. E a gente sabe que vai ser muito bom, né? A gente sabia que esse ano, provavelmente, a gente teria um pouco menos de pessoas do que a gente teve ano passado, porque a gente tem eventos muito importantes das divisões científicas da SBQ. A gente vai ter o BIMIC, o BIMOS, o ENCA, mas mesmo assim a gente está com muitos participantes, não mais do que ano passado, mas mais do que as edições anteriores. Então a gente está bastante animado. Eu acho que vocês sabem que a presidente da comissão organizadora é a secretária-geral ou secretário-geral da SBQ. E eu tenho uma secretária-geral maravilhosa, né? Entusiasmadíssima, muito organizada. Então, assim, a gente trabalha loucamente, Elisa, muito loucamente, para tudo estar muito bem organizado. Isso é uma parte assim, bem característica da Elisa. Tudo é organizado com muita antecedência. A gente vai acertando os últimos detalhes, sempre tem uma baixa aqui, uma baixa ali, mas assim, a gente já está super acostumado com isso e vai dar super certo. Estamos muito animados. Nós também estamos muito animados, professora. Produzir um evento desse tamanho nunca é fácil, né? Como você falou, sempre tem algumas dificuldades, alguém que não pode mais vir e tudo mais, mas eu tenho certeza que vocês contornam todas essas dificuldades. Como a gente já mencionou na abertura do episódio, o tema da 49ª RASBIC é Química para a Soberania Nacional. Então, queria que você falasse um pouco de como foi feita a escolha desse tema. E qual que é a importância de debater a relação entre a ciência, né, mais especificamente ainda a química, e a soberania do país? Bom, esse tema, quando surge a ideia lá na diretoria, era uma fase complicada em que se discutia muito sobre
a soberania nacional, e aí a gente falou assim, tem que ser ligado a isso o nosso evento, porque a gente sabe que a química tem um papel central, né, na construção de um país mais independente, competitivo, que investir em química é ampliar nossa capacidade de produzir tecnologias, agregar valor aos recursos naturais, e responder esses desafios estratégicos. Então, assim, o país tem muitos desafios, né, gente? Em saúde, energia, agricultura, novos materiais, e tem muita gente boa trabalhando com isso. Então, a gente quer mostrar e discutir que a química é estratégica para o desenvolvimento do Brasil, sabe? Em todas as áreas. Então, a gente vai trazer gente muito importante debatendo sobre o tema, mostrando como que isso pode impactar a soberania do país. Enfim, era um tema meio que veio naturalmente, assim, esse ano. Porque a gente sempre, o que a gente faz? É buscar soluções para problemas da sociedade, para problemas do país. Então, os químicos desse país têm um papel muito importante. A programação da reunião anual é sempre bastante ampla, abordando temas muito atuais e relevantes dentro de todas as áreas da química. Então, sei que o que eu vou te pedir é uma tarefa bem difícil, mas o que você destaca dos eventos desse ano da Hasbic? Pois é, essa pergunta é difícil, porque nossa, é muita gente que vai falar, né? Claro que nós temos o nosso simpósio central, né? O simpósio principal, são 2 simpósios. O simpósio que trata do tema, né, que a gente já tem confirmado 2 grandes nomes, tivemos uma baixa, mas ontem a gente teve a confirmação de um nome super bombante. Gente, eu não vou dar spoiler, mas então acho que o simpósio central que vai debater esse tema importante, tanto na parte técnica quanto na parte política, vai ser muito legal. Nós temos também os eventos dos núcleos, né, porque a SBQ é gigante, gente, mas ela só existe porque tem esses braços muito importantes nossos, e que caminham sozinhos e, assim, trazem só coisas boas para a gente. Então, eu acho que as atividades do JP, do Núcleo Mulheres, do recém-criado NID, são atividades muito interessantes, de inclusão, diversidade, de mostrar ao jovem. Eu acho que essas atividades são minhas atividades, assim, de coração, né? Porque todo congresso tem conferências de pessoas muito importantes, top de linha, pesquisadores renomados internacionalmente. Isso é tradicional, mas o que os núcleos, não só os núcleos, mas também, tipo, o Profiqui, são os braços da sociedade que agem meio que sozinhos, é muito importante o que eles trazem. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de tudo, né? Mas eu gosto disso, das conferências, dos workshops. A gente também tem as parcerias, a gente firmou parcerias muito importantes durante essa última gestão. Então, a gente vai ter algumas coisas com parceiros, como a Abiquim, por exemplo, que são muito pesadas do ponto de vista estratégico. Além das festas também que a gente tem todo dia, né? Vai ter festa todo dia, tá, gente? Tem coquetel de abertura, de encerramento, SBQ confraterniza, festa fora. Então a gente gosta de ciência e festa. Eu amo. Eu também gosto de ciência e festa. Professora, fala um pouquinho também de como foi a escolha da conferência de abertura, que vai ser com o professor Hugo Galhardo. A conferência de abertura, a gente sempre procura homenagear uma pessoa que é SBQ do coração, um grande cientista e que trabalhou assim pela SBQ de forma direta, né, mostrando, ou de forma discreta. Então nós temos todos esses perfis. Claro, tem que ser um grande pesquisador, um grande cientista reconhecido na sua área, mas tem esse papel, essa coisa de ter a SBQ no coração, porque o palestrante de abertura, ele também recebe a maior honraria da SBQ, que é a medalha Simão Matias. A gente tem procurado variar, alternar gênero, né? Porque antes tinha muito homem, então agora a gente já começou a colocar muitas mulheres como palestrante de abertura, mas a gente procura sempre gênero, regionalidade, área também, né? Então a gente varia físico-química, analítica, orgânica, produtos naturais, orgânica síntese. Então, assim, como vieram outros nomes, mas o Hugo veio, né? É um pesquisador que todos nós admiramos profundamente, sabemos da história, do impacto dele na história da química orgânica no país, e ele veio, assim, encaixando em tudo isso, além de estar em praticamente todas as reuniões anuais da SBQ. A gente sabe que a participação de jovens pesquisadores em eventos científicos é essencial para o processo formativo, porque a partir dessas experiências podem surgir novas ideias de pesquisa e novos contatos, que são super importantes para o estabelecimento de uma rede de colaborações.
Como você acha que a Hasbic pode auxiliar os jovens cientistas nesse processo? Então, Duda, você sabe que a gente fez uma coisa que não tinha antes, né? Que ano passado a gente deu a primeira anuidade da SBQ para o estudante de iniciação científica participar pela primeira vez, porque o que a gente quer para garantir vida longa à SBQ é que o jovenzinho seja mordido pelo bichinho do networking, da coletividade, do tanto que é importante você fazer parte de um coletivo que trabalha por um bem maior, né? Não ficar só olhando para o seu umbigo. Então, eu acho que a gente ter estimulado o jovem a participar de uma reunião anual, que é a maior reunião de química da América Latina, e mostrar para ele isso, a gente brincou assim, se a gente tiver conquistado 10%, isso já garante o futuro da SBQ, né? Então, ano passado, a gente teve quase 600 estudantes que foram pela primeira vez na RA. Então, esses estudantes agora, eles têm um número na SBQ, né? Eles já têm um número de inscrição. Daqui a 10 anos, se eles virarem pesquisadores, 20 anos, eles vão ter o mesmo número na SBQ. Isso foi muito legal. E esse ano a gente estendeu essa promoção, vamos dizer assim, para os estudantes de mestrado também. Porque o que a gente quer é incutir essa cultura do coletivo que foi perdida por muitas gerações no jovenzinho, no jovem que vai construir não só a química do país no futuro, quanto a própria sociedade, né? Então, esse foi um trabalho muito legal e foi muito gratificante ver a resposta dos alunos que ficaram bem empolgados, né, com a programação intensa e com o ambiente social e com tudo, com o networking. E você sabe que muita gente fala assim, mas tem muita gente na SBQ, mas é a oportunidade que a gente tem de encontrar gente que você não vê assim, que seguiu outro caminho na vida, né, outra área, etc. E então, por isso que eu acho que é um grande encontro familiar. Então vamos lá, nós já falamos um pouco sobre as expectativas, o tema, a programação e a importância da Hasbic para a carreira dos jovens cientistas. Até aqui, estamos começando com a Rose Miriam, presidente da SBQ. Mas nós queríamos saber também da Rose, pesquisadora e participante. Quais são as suas lembranças afetivas depois de fazer parte de tantas reuniões anuais? Você tem alguma edição em especial ou alguma palestra que te marcou? Eu acho que assim, eu comecei bem cedo, né? Que a minha orientadora me levou, eu acho que era no mestrado, 92, acho que era, em Caxambu. E eu fui assim, tremendo, né, para apresentar as coisas. Eu achava que a LSB, que é uma coisa tão longe da minha realidade, só via gente importante lá. Tem gente que, nossa, era todos os grandes nomes da química lá em cima e eu aqui estudantezinha. Então, assim, isso eu guardo muito como lembrança. Uma coisa que talvez me marcou também foi a primeira apresentação oral em sessão coordenada, que o Fernando Coelho estava na primeira fila. O Fernando Coelho é da orgânica e ele pergunta tudo, gente. Tem uns professores assim, né? Que estão lá na sessão coordenada e pergunta. O Silvio hoje é assim, o Silvio Cunha. O Silvio Cunha não deixa passar uma. Então, se você estiver na sessão coordenada com o Silvio, já pode saber que ele vai perguntar. E o Fernando era a mesma coisa. Então, ele me fez uma pergunta difícil, eu tremi nas bases, mas respondi, eu tenho essa lembrança. Depois, assim, eu frequentei muitas, eu não frequentei todas, eu morei na França, no Canadá, e não frequentei todas, mas todas as vezes que eu ia, eu encontrava com gente, com trabalhos muito interessantes da minha área. Eu nunca tive nenhuma lembrança ruim de SBQ. Não que eu lembre. Mas tem uns negócios assim de ficar no quarto com 4 pessoas também. Isso é até mais recente, 4, 5 pessoas, e trocar as coisas. Chegar em Belo Horizonte, uma com a bota de uma, outra com a bota de outra. Já aconteceu isso. Juro, gente, já aconteceu isso. A minha amiga na escola de farmácia falou assim, uai, mas essa bota aí é minha. Dividir 4 para ficar barato, né, gente? Quem nunca fez? Quem sempre, né? Quem sempre. E além dessas lembranças, né, do evento em si, cita também algumas amizades que surgiram por causa da SBQ e que você traz até hoje. Eu entrei na SBQ, na diretoria, em 2011, para um cargo assim que na verdade, a professora Heloísa Beraldo, que é um grande nome da Inorgânica, a professora Dorila, chegaram para mim e falaram assim: o pessoal da SBQ está querendo um mineiro para se candidatar à diretoria e a gente acha que você tem perfil, porque eu sou meio mansinha assim, né? Meio mansa. Aí eu falei, então tá, porque era o cargo de tesoureira adjunta, é o cargo mais simples que tem.
vou, né? Aí me botaram para tesoureiro, que é um cargo puxadíssimo. E eu conhecia todo mundo, gente, só de nome, assim, porque não era da minha área, né? O pessoal da minha área de orgânica, a gente já tem amizade, assim, de outros momentos que a gente encontra. Mas aí, quando eu entrei na diretoria, eu acho assim, eu fiz amizades tão fortes com tanta gente da diretoria desde então, né? Que já lá se vão 14 anos, né? Eu fiz o Aldo, é um enorme amigo para mim, o Vitor, a Cláudia Rezende, é muita gente, sabe? O próprio Silvio, viraram amigos assim de coração mesmo. E eu tô esquecendo de gente aqui que vai brigar comigo depois, mas fiz muitos. Luana é uma que vai reclamar que eu não falei dela. Marília, é muita gente, que são amigos mesmo, assim. E é claro, né, gente, a Elisa, aí tá vendo? Não falei Elisa, para mim também é uma amiga, assim, de coração, de tudo agora, para sempre. Em 49 anos de existência, a SBQ foi predominantemente presidida por homens. Para quem não sabe, a professora Rocimiriam é apenas a terceira mulher que chega à presidência, precedida pela professora Vanderlan da Silva Bolzani, nossa primeira presidente mulher, que ocupou o cargo entre 2008 e 2010, e pela professora Shirley Nakagaki Bastos, mais recentemente entre 2022 e 2024. Rossi, como que foi para você a experiência de estar à frente de uma sociedade científica tão consolidada no Brasil? E quando e como surgiu o desejo de se tornar presidente? Então, Duda, quando eu fui secretária-geral é o cargo mais puxado em termos operacionais da Sociedade Brasileira de Química. E eu fui num momento crucial, que foi a realização da IUPAC no Brasil. Eu substituí o Luiz Fernando, que era o secretário-geral anterior, em 2016, e ficou doente no meio do processo, gravemente doente, então eu já substituí. E aí, assim, desde que eu fui secretária-geral, eu era muito pressionada para ser presidente, porque você mostra que você é capaz, isso é importante, você tem que mostrar que você é capaz, né? E eu, com minha síndrome de impostora, achava que não era boa o suficiente. Falava assim: não, não, não quero, não quero, não quero. Mas depois chegou um momento que eu falei assim: não, gente, eu conheço a SBQ mais do que quase todo mundo, eu posso, eu dou conta. Então, assim, eu tive que vencer a minha síndrome de impostora e eu soube o momento exato que eu queria. Então, quando eu falei sim, é porque eu queria mesmo. E aí você já começa um caderninho de anotações, marcando tudo que você vai querer fazer, né? Muita coisa não deu tempo, né? Porque mesmo a gente começando de forma muito intensa, mas então a decisão veio assim, depois de muito tempo, não foi uma decisão simples, não foi uma decisão não pensada, mas eu custei a aceitar, por causa desse problema que a gente acha que nunca é bom o suficiente, né? Homem já aceita e depois vê o que dá, né? E depois de aceitar, como foi? Foi mais difícil do que você imaginou? Os desafios eram o que você imaginava mesmo? Não, não foi mais difícil, não. Eu estava muito preparada emocionalmente. Eu me preparei também cientificamente. Eu parei de pegar orientandos, né, que é uma coisa que demanda muito trabalho. Então, eu já reduzi o ritmo de laboratório, agora eu já voltei a pegar. Então, assim, eu me preparei porque eu queria me dedicar intensamente. E não foi difícil, não. Eu acho até que é pouco tempo, 2 anos. Mas eu não sei se eu aguentaria 4, porque eu achei muito intensa a jornada. Assim, começamos com muitos desafios, tinha muita coisa para fazer, mas passa muito rápido. 2 anos passa muito rápido, para o bem e para o mal. Mas foi tranquilo. Depois que eu aceitei, eu não aceitei sem titubear. Você tem 2 anos ainda para se preparar, né, como presidente eleito e tal. E assim, são tomadas de decisão diárias, são conflitos, mas não são muito grandes, mas tem conflito, tem muita parte operacional. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de saber que eu estou contribuindo e eu sei contribuir com o que eu aprendi nesses anos todos de SBQ. E você já tinha tido essa experiência de gestão antes? Ou foi a primeira vez que você pegou um cargo de gestão? Não, eu só fui vice-coordenadora da pós-graduação aqui, que é um curso 7, na época ele era 6, então durante muito tempo eu meio que dirigia junto com o coordenador o nosso curso de pós-graduação, que é um curso bem, bem puxado. Então a minha experiência de gestão basicamente era isso, além das coisas da SBQ, porque eu brinco nas minhas palestras que eu só cheguei à presidência porque eu passei por todos os cargos. Então foi assim, eu fui tesoureira, depois eu fui tudo. Então
Então, em todos esses momentos, como eu sou muito braço, eu me envolvi diretamente no processo administrativo, de gestão e etc. Então, isso veio ao longo do tempo, essa experiência. Mas na minha universidade eram só esses cargos mesmo, vice, coordenadora de pós, aqueles cargos que você tem na reitoria, etc. Rossi, nessa reunião anual, você finaliza a gestão que começou em 2024 e passa o bastão para o professor Fernando Carvalho da Silva, da Universidade Federal Fluminense, seu sucessor. Qual balanço você faz desse período, tanto no âmbito profissional quanto pessoal? Bom, eu costumo brincar que faltam 2 meses, 3 dias e 10 horas. Aí o povo fala assim: você quer que acabe? Eu falei: não, gente, eu estou brincando. Eu acho assim, a gente sempre deixa muita coisa, né, que fez e muita coisa que a gente queria fazer e não vai dar tempo de fazer. Isso me angustia, porque, igual eu falei para vocês, o tempo passou muito rápido. Mas a gente fez muita coisa, né? E isso eu vou falar no meu discurso de encerramento, mas mexemos em muita coisa que não se mexia, né? Fizemos muitos acordos, eu acho que a parte de acordo mineiro, né? Mineiro gosta de colaborar e então a gente fez acordos quase que históricos com a ABQ, né, Associação Brasileira de Química, com a ABQUIM, renovamos com a SBF, fizemos com a SBENQ, que é a Sociedade Brasileira de Ensino de Química, com a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares. Então, assinamos muitos acordos, continuamos uma parceria muito importante, cada vez mais importante, com o CFQ. Então, assim, todas as entidades que debatem química no país, que estão fortemente envolvidas com a química, se uniram. A gente esteve presente em diversos eventos juntos e isso foi muito bom, porque assinamos acordos de cooperação técnica oficiais, coisas que a gente não tinha antes. Então, essa parte de acordo, a parte de dar uma mexida na Publi e SBQ, nas principais revistas, o JBCS, Química Nova, RVQ, tudo isso foi mexido. Na parte administrativa, né, a gente herdou uma coisa que era a aposentadoria da Dirce, que era a nossa secretária executiva de 47 anos. Então, teve uma transição que não deu certo, então a gente teve que mudar o modelo de construção da RA, mudamos o modelo de secretaria administrativa, isso deu muito trabalho no início, sabe? Muito. Acho que isso foi muito legal de ter organizado. A gente mudou a cara da secretaria administrativa, da construção das RAs. Outra coisa, gente, a comunicação nossa também, que, assim, vocês tinham uma comunicação legal, mas a SBQ não tinha uma comunicação legal nas mídias. Então, o Instituto Sociência veio e, assim, mudou tudo, né? Hoje a gente consegue comunicar com os jovens, falar muita coisa, tanto é que bombou as reuniões anuais muito por causa dessa comunicação, dessa presença, né, de criar uma identidade visual para a SBQ. A gente estava muito defasado, né? Tudo bem que a gente é velho, mas a gente tem que acompanhar os jovens. Então, eu acho que essa mudança de diálogo foi muito legal, impactou bastante. A Elisa mudou a cara do boletim também, que era uma coisa visualmente não atrativa. Então, assim, a gente trabalhou muito, muito, muito mesmo. Era um time apaixonado pela SBQ. E aí tem mais, no balanço final da cadernetinha, eu vou falar mais, mas eu acho que são 3 pontos importantes. Conversar com químicos de todas as entidades que constroem a química no país, isso foi importante. Dar uma mexida na editoria da SBQ e mudar a comunicação com o pessoal. Acho que são 3 pontos importantes, assim, de forma geral. E no âmbito pessoal, como que foi para você, assim? O que mudou? A sua síndrome de impostor ainda te acompanha ou ela já deu uma diminuída? Não, já melhorou bastante, melhorou bastante. Inclusive agora eu sou terapeuta, eu falo dela para as pessoas. Pessoalmente, eu fiquei muito, muito feliz, sabe, gente? Eu atravessei esse país, foram quase 40 viagens, dando palestras e falando para a SBQ para um monte de jovenzinho que brilhava o olho, que se emocionava. Então, assim, isso foi uma realização pessoal muito grande, além da realização institucional, uma realização pessoal, porque eu sempre falo, né, nas minhas palestras, e é verdade, não é chavão ou demagogia, não, é que eu fui uma criança, né, que estudou na periferia de Belo Horizonte e sempre estudei em escola pública. 16 anos da minha vida eu estudei em escola pública. Então, assim, por mais que eu trabalhe,
eu nunca vou conseguir pagar à sociedade brasileira o que ela fez por mim, que foi me permitir me tornar uma pessoa, uma cientista, né, que acredita em ciência baseada em evidência. E então eu acho que isso eu não tenho como devolver isso para a sociedade. Então, trabalhar de forma intensa para a sociedade me permitiu pagar um pouco dessa minha dívida para o Estado, para as pessoas. Então, eu fui muito feliz esse tempo. Todo esse tempo eu não tenho nada a me queixar, assim. Aprendi a tomar decisões, aprendi a tomar decisões, a gente já sabia, mas assim, a não entrar em pânico diante de uma coisa muito séria, sabe? Porque você tem coisas sérias todos os dias e assim, você tem que decidir rápido. E aí eu me senti super capaz, gente. E eu acho que assim, isso eu consegui passar para muita gente, muito jovenzinho. Então acho que isso me estimulou bastante, né? Conhecimento liberta. Rossi, eu não sou tão jovenzinha assim, mas você me inspirou bastante durante a sua presidência. Então, muito obrigada por isso. Para finalizar, a gente deixa aberto esse espaço para você mandar uma mensagem para as pessoas que são associadas, para as pessoas que não são, para os jovenzinhos, para os mais velhos. Ai, é muito difícil, mas assim, eu queria muito agradecer a quem acredita nisso, né? Acredita no ser coletivo. Agradecer a todo mundo que me apoiou muito. Assim, quando você fala você fez, não foi eu fiz, né? Eu tenho um time muito forte que trabalha comigo. De novo, eu agradeço muito a Elisa, Cláudia também, a vice-presidente. Agradeço todo mundo que trabalhou comigo nessa gestão que foi intensa. Agradeço a todos os jovens, né, que acreditam que o conhecimento vai os levar além, como me trouxe além. Eu tenho uma frustração, Duda, eu não consegui convencer os bolsistas de produtividade do CNPq da área de Química a se integrarem totalmente à SBQ. Mais da metade deles não são associados. E eu escrevi individualmente para eles, convidando. Eu acho assim muito estranho, né, que a elite científica do país não acredite na sociedade científica, que luta tanto, né, porque a gente luta em todos os níveis pela química no país. Isso foi uma grande frustração. Então, quem não é sócio da SBQ, eu convido a ver de perto como que é a atuação, né? São dezenas de pessoas trabalhando de forma voluntária, vocês são um exemplo claro disso, que a gente trabalha na base do voluntariado, a gente não ganha nada, na verdade a gente gasta mais do que ganha. Então, eu convidaria todas essas pessoas a procurar saber um pouco mais sobre a SBQ, todas as ações dela e vir com a gente, quem sabe, tornar a SBQ mais forte. E ao jovem eu só desejo que eles sejam mordidos por esse amor pela coletividade química, porque isso, sem dúvida, vai os levar muito longe também. E é isso. Acho que essa é a mensagem, assim, e agradecer. Eu agradeço muito o carinho de todo mundo. Onde eu passei, assim, muito carinho. Isso não tem preço e eu nunca vou esquecer. Perfeito, Rossi. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Acho que foi um bate-papo muito legal para a gente criar ainda mais expectativas para a RA que se aproxima e para a gente fazer esse balanço da sua gestão, né? Como você falou, você não fez nada disso sozinha e realmente foi uma gestão que a gente viu se movimentar bastante. Então a gente queria trazer um pouco disso para essa conversa de hoje. A gente agradece a sua disponibilidade e o seu tempo. Eu que agradeço, meninas. Foi ótimo, adorei. Agradecemos também e sempre aos nossos ouvintes e à SBQ pelo apoio e parceria. Se você ouviu até aqui e gostou, compartilhe com seus colegas e deixe um comentário contando o que você achou da nossa conversa de hoje. A nossa identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design da JPSBQ e a trilha sonora é do Free Music Archive. Esse episódio foi produzido, editado e apresentado por mim, Eduarda Moreira, e por mim, Carolina Ligiero, e pelo Caio Pink. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify e no YouTube. No próximo episódio, a gente volta para falar sobre outros temas de interesse dos jovens pesquisadores, com convidados super especiais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E até a próxima!